me preocupa muito. Grande jogador. Ó, José Boto do Flamengo, ao ser questionado sobre Palmeiras, essas reclamações do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, ele falou: em Portugal temos uma característica espelhada na nossa canção, o fado, que é muito choro, muito choro. É uma característica dos portugueses. Rapaz! É, amigo, já falei. No meu último vídeo eu disse aí, a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras só aumenta. O jogo do dia 23 de maio no Maracanã promete uma final antecipada pelo Campeonato Brasileiro, porque, sem sombra de dúvidas, Flamengo e Palmeiras são os dois times que vão brigar pelo campeonato. Arbitragem, ou menos prejudicado, eu fiz um levantamento no Campeonato Brasileiro, competição que eles estão disputando pau a pau, e vão disputar até o fim do campeonato, sem sombra de dúvidas. Eu fiz um levantamento e vou mostrar para vocês, sem isso de um tá certo, outro tá errado, ou vice-versa. Eu vou trazer os números e vocês vão avaliar e vão dizer se o Palmeiras pode reclamar, se o Flamengo pode reclamar. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, nesse domingão não tem Flamengo e Palmeiras, tem Flamengo e Atlético Mineiro na Arena MRV, jogo muito difícil para o Flamengo, a torcida do Galo cantando que domingo é gué, eu não posso falar a palavra aqui, ou seja, é uma rivalidade unilateral também, né? O Atlético Mineiro tem uma rivalidade com o Flamengo que parte muito mais do lado deles do que propriamente pro lado do Flamengo. A gente sabe que nos bastidores o Atlético não está vivendo um grande momento, uma crise danada, Hulk mandando indireta para a diretoria, mas contra o Flamengo a história muda, todo mundo dá a vida. E a KTO, nossa parceira, preparou algo super especial para vocês, é um modão para esse jogo aí, ó. Vitória do Flamengo mais gol do Pedro, odd de 4,60. Dá para fazer, hein? Pedro vivendo um grande momento, Flamengo vivendo um grande momento, 6 vitórias consecutivas, agora vai ter uma sequência de jogos fora de casa. Vamos ver como o Leonardo Jardim vai reagir atuando longe do Rio de Janeiro. Eu vou nesse odão aí, você também vai, que eu sei, o link tá aí na descrição, tá? Aproveita esse odão, vitória do Flamengo mais gol do Pedro, 4,60. Vamos lá, galera. Falando, depois a gente fala, eu vou trazer um outro vídeo trazendo toda a preparação do Flamengo para esse jogo contra o Galo, mas confesso que depois das últimas entrevistas, um daqui, outro de lá, eu fui fazer um levantamento no Brasileirão. Para vocês entenderem, repito, isso é só no Campeonato Brasileiro, tá? Faltas cometidas, o Flamengo é o 11º colocado dos 20 clubes, o Palmeiras é o 6º colocado. Faltas cometidas no campo de defesa, Flamengo é o 17º colocado e o Palmeiras é o 4º. Cartões amarelos, Flamengo é o 10º e o Palmeiras é o 14º. Pênaltis cometidos, Flamengo é o 6º, Palmeiras é o 20º. Nenhum pênalti marcado contra o Verdão, é isso mesmo, nenhum pênalti marcado contra o Verdão. Pênaltis a favor, Flamengo é o 4º, Palmeiras é o 8º. Tempo médio de bola rolando, Flamengo é o 1º, é o time que mais tem média de bola rolando, ou seja, o que mais pratica futebol. E só um asterisco, no Brasileirão, das 5 maiores partidas em tempo de bola rolando, 3 são do Flamengo, contra Bahia, Remo e Fluminense. Das 10 maiores, 5 são do Flamengo. O Palmeiras não aparece nenhuma vez no top 10 e nenhum outro time aparece mais de uma vez. Cartões amarelos para os adversários dos times. Flamengo é o 12º e Palmeiras é o 3º. Expulsões de adversários. Flamengo é o 10º, Palmeiras é o 4º. Ou seja, o Palmeiras é o 4º time que tem mais gente em campo após expulsão de um adversário. Até lá, galera, esses números vão mudar, até o dia 23 de maio esses números vão mudar, mas a rivalidade entre os dirigentes nos bastidores só vai aumentar. Esse jogo promete e o Maracanã certamente estará com casa cheia. E, informação, a diretoria do Flamengo pretende colocar aquela rede no setor visitante, uma rede que incomoda demais os torcedores visitantes. Por exemplo, lá na casa do Palmeiras, o Palmeiras faz isso, bota uma rede no setor visitante,
O Flamengo sempre odiou isso, sempre deixou muito claro, e agora o Flamengo pretende fazer o mesmo com o Palmeiras no dia 23 de maio. O martelo ainda não está batido, o que foi me passado foi: estamos avaliando, pode ter sim, Venê, foi isso que foi me passado. Então, galera, após esses números aqui que eu acabei de trazer, vocês acham que o Palmeiras pode reclamar de algo da arbitragem? Vocês acham que o Flamengo pode reclamar de algo da arbitragem? Minha opinião: ninguém pode reclamar de nada. Porém, no futebol brasileiro, parece que quem não chora, não mama. Tem que reclamar para os árbitros terem medo de errar contra a sua equipe. Parece que é assim que funciona. Uma pressão nos bastidores, a gente sabe como funciona. Eu, particularmente, vou ser muito sincero, acho um porre, um saco, essa choradeira de um lado. Gente, a última entrevista coletiva do Abel, depois da vitória sobre Jacuipense na Copa do Brasil, chato demais, não fala de futebol. Eu sou um cara que gosta de assistir entrevista coletiva, tá? Para entender o raciocínio de um treinador. A gente já tem pouco contato com os treinadores, dia a dia de CT dos clubes. Cara, é o único momento que a gente tem ali para ouvir um treinador. Aí o cara fica falando de arbitragem. Eu acho um porre, vou ser muito sincero. Por isso que eu gostava muito das entrevistas do Felipe Luiz. Em determinado momento ele começou a se perder, mas depois voltou. Mas eu acho que a entrevista é feita para o cara falar para o público, a torcida, não para os jornalistas. Os jornalistas são apenas interlocutores. Eles fazem as perguntas, teoricamente perguntas, que o torcedor gostaria de fazer também, para entender as decisões tomadas, a leitura de jogo. Só que tá chato, uma choradeira danada, e o jogo é só no dia 23 de maio, falta muito ainda, gente. Porém, em cima disso, o meu papel como jornalista, eu fiz esse levantamento. E repito, acho que ninguém pode reclamar de nada, não acho que a arbitragem entra em campo para ajudar ou prejudicar alguém, sempre falo isso, é você torcer para a arbitragem não errar contra o seu time, porque erro de arbitragem vai ter a todo momento. Cara, recentemente o Vasco foi muito prejudicado na Copa do Brasil. A arbitragem anulou um gol assim, ridículo. E sabe o que é pior? O cara no campo acertou, mas a árbitra, acho que é a Daiane, estava no VAR, recomendou, aí anularam o gol, sendo que o gol foi legítimo. Eu tô falando do Vasco, que pra mim foi o que mais me chamou atenção na Copa do Brasil. Cara, mas assim, a todo momento um time é prejudicado ou, teoricamente, beneficiado. Sabe qual é o grande problema? Que ninguém reclama quando a arbitragem erra a favor. O Palmeiras já teve erro a favor, o Abel reclama. Recebam propostas, mas pode acontecer do Carrascal receber uma proposta, já teve na janela anterior, mas não quiseram negociar, né? Pode acontecer com outro, pode ser um Luiz Araújo, pode ser qualquer outro jogador. Então a gente não sabe exatamente quem é que vai receber proposta, se vai receber, mas a ideia é vender 2 jogadores, sim. Isso faz parte, todo time vende jogador durante, de repente, sei lá, aparece a proposta pelo Everton Araújo, muito boa, eu falo, bem, então não preciso vender aqui o Léo Ortiz porque a proposta não foi tão boa. Vai depender do mercado, mas 2 jogadores são jogadores que o clube entende que tem como você falou, um potencial de venda maior, especialmente o zagueiro, porque já houve procura, contato em outros momentos, e eles esperam vender 2 jogadores na próxima janela. Agora, essas vendas, Mauro, podem impactar também em contratações, porque o Flamengo tem que fazer, as pessoas acham que o Flamengo está rico, então não precisa vender, o Flamengo tem também a necessidade de vender, mas são vendas, mas também pensando em reposições. Tem ideia qual é a ideia do clube? Não, eles pretendem contratar, mas a priori não parece muito provável que sejam contratações tão caras, não. Gente, o Flamengo contratou o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. 42 milhões de euros, fora comissões e taxas, isso dá mais ou menos 50 milhões de euros. Paquetá. Então, dificilmente vai ser uma contratação assim tão cara, dificilmente. Mas vai depender muito do que vai acontecer, especialmente chegadas e partidas. E claro que pode sair, de repente, mais jogadores, aí vai depender do mercado. O que eu estou passando a informação é, os 2 jogadores que eles entendem hoje que tem maior potencial de venda são esses 2 jogadores. Tá? Isso aí com base em quê? Com base em conversas, em procura, né, sondagens. Eles acham que são os 2 jogadores que podem... não é que o Flamengo quer vender o Léo Ortiz, não é que o Flamengo quer se livrar do... Não se trata disso. Assim, esses caras têm potencial de bons negócios. E aí você pode vender, fazer um bom negócio, ter uma grana. O Flamengo já contratou um outro zagueiro mais jovem, não contratou? O Flamengo tem vários jogadores de lado, não tem só o Gonçalo Plata. Então é isso. Mas de repente pode surgir uma proposta boa pelo Carrascal, como já houve proposta, né? Ou pelo menos sondagem.
Houve do Oriente Médio e do Napoli. E o Flamengo não quis negociar. No outro momento pode ser que... Enfim. O que me passaram foi Napoli. Napoli. E aí, André, essas possíveis saídas, né, a gente sabe também que, principalmente nessa janela do meio do ano, sempre tem, né, o risco de saída de jogadores. Eu estava vendo a fala do Mauro até no canal dele, né? O Flamengo, diferente de outras janelas, André, o Flamengo não tem aquele garoto da base que você fala, pô, esse cara é uma potencial venda. A gente vai falar até de um já, que é a questão do Jean Roberto, mas aí é um pouco diferente. Mas mesmo que o Flamengo tenha uma projeção de uma venda boa de algum garoto, não é para essa janela, não tem ninguém assim, os clubes europeus estão em cima, né? Então talvez tenha que perder jogadores do elenco principal. E faz parte também, o Flamengo quer rejuvenescer o elenco, também faz parte, talvez, dessa troca, né? De sai alguns, traz outros. E o Flamengo podendo perder algumas peças em formação do Mauro, né? Principalmente aí o Léo Ortiz, que é um jogador que do nível muito alto, começou esse ano até oscilando, mas já recuperando a forma, e que vira e mexe tem proposta, né? Tem sondagem, né? De clubes de fora, né, André? Vamos ver como é que vai ser essa política tanto de contratação quanto de venda, né? Com o treinador sendo Leonardo Jardim, qual o tamanho da influência dele nessas negociações, ou se vai ser uma coisa muito mais do Boto, do Bar. Fala, nação rubro-negra. Hoje trago uma notícia que pode agitar ainda mais os bastidores do Mengão e deixar a torcida empolgada com o futuro do clube. O Flamengo está em negociação com o atacante Memphis Depay. Isso mesmo. Um nome de peso do futebol internacional que pode pintar no futebol brasileiro. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, as conversas já estão bem avançadas e existe um otimismo grande por parte da diretoria rubro-negra para fechar esse acordo ainda nesta temporada. A ideia do Flamengo é reforçar o elenco com um jogador de alto nível técnico, experiência internacional e capacidade de decidir jogos importantes. E o nome de Depay encaixa perfeitamente nesse perfil. O jogador, que já atuou em grandes clubes da Europa e também tem passagem marcante pela seleção da Holanda, chegaria para elevar o patamar do ataque rubro-negro e aumentar ainda mais a competitividade do time nas principais competições como o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil. Além disso, a possível chegada de Memphis Depay mostra o poder de investimento do Flamengo e a ambição do clube em continuar brigando por título. A torcida já começa a se animar com a possibilidade de ver um jogador desse calibre vestindo o manto sagrado e formando um ataque poderoso ao lado dos atuais craques do elenco. Claro que ainda existem detalhes a serem resolvidos, como questões contratuais, salários e tempo de contrato, mas o cenário é considerado positivo nos bastidores, e a diretoria trabalha com cautela para concretizar essa negociação sem grandes obstáculos. Caso a contratação se confirme, será mais um grande movimento do Flamengo no mercado da bola e um recado claro para os adversários de que o Mengão segue forte e determinado a conquistar mais títulos. Então fica ligado, porque a qualquer momento podem surgir novidades sobre esse possível reforço de peso. E agora eu quero saber de você, torcedor. O que acha da chegada de Memphis Depay no Flamengo? Seria uma boa contratação? Deixa aqui, nos comentários, a sua opinião e não esquece de compartilhar esse vídeo para não perder nenhuma novidade do Mengão. Saudações rubro-negras sempre. E aí, nação? Será que o Memphis Depay vai ser o cara para decidir jogos importantes com o manto rubro-negro? A expectativa só aumenta e a torcida já começa a sonhar com mais um grande título na temporada. Fica ligado aqui, porque qualquer novidade você vai saber em primeira mão. Tamo junto!